Continuando com o programa. Vamos continuar com o programa. O seguinte painel vai falar sobre as experiências do México sobre a questão, a evolução das medidas de déficit, também o setor público no México entre o ano 1980 e o ano 2022. Para moderar este espaço, vamos apresentar os diretores de estatística do setor público no Ministério de Crédito Público, Francisco Xavier Carrasco Zamora. Boa tarde. O Felipe Jesus Gallegos, ele é economista da Universidade Pan-Americana, tem trabalhado também aí no Secretariado do Ministério de Fazenda, também aí 30 anos na parte geralmente também do que temos aí na área de finanças públicas e dívida. Ele vai nos ajudar com a apresentação. Boa tarde. Obrigado pelo convite aí a esse evento. De fato, vamos aí falar sobre como temos também falado sobre o balanço fiscal, as medidas da dívida pública durante os últimos desses 40 anos no México. Sempre temos trabalhado também aí numa ferramenta também que temos para termos esse tipo de operações financeiras como parte do setor público, também aí com o resto da economia, com as estatísticas oportunas de finanças públicas. Também o objetivo é medir também aí o financiamento do serviço, bem como os níveis e a estrutura também das despesas e do financiamento. E como ponto determinante desse balanço público que temos aí empréstimo, que temos que também fazem sinônimos desta apresentação. Temos também as receitas, as despesas como parte da dívida que temos também, dos pontos também que temos. As estatísticas oportunas também de financiamento público que nascem entre 1988 e 1963 como um esforço do Ministério de Fazenda para termos informações oportunas sobre os registros econômicos contábeis para as resultados das autoridades, também para informar o Congresso e a população. Também basicamente também aí temos aí o que acontecia nos escritórios da administração da dívida pública e também aí os relatórios também dos fundos para as entidades paraestatais. Também com isso vamos criar também esse tipo de dívidas também aí. Também o que temos também são as entidades paraestaduais. Também vamos gerar também aí os problemas estatísticos também aí do que temos. Essas estatísticas também aí têm sido de alguma forma aprimoradas conforme os processos o Ministério também tem sido aprimorado. Em 1994 foi criado o Sistema Integral de Informação das Despesas e Receitas da Federação. Temos também o envio de informações, o que permite a integração também das diferentes repartições do governo. Temos também os ministérios e as entidades paraestatais, onde também temos esses requerimentos de informação, bem como informações padronizadas, oportunas e confiáveis através da mídia eletrônica para a tomada de decisões do Congresso. No 2003, começou a operação do Sistema Integral de Administração Financeira Federal, o qual automatiza o processo de pagamento da Tesouraria da Federação. Também depois tivemos a conta única. Também temos ao redor, aí depois da Lei Geral de Contabilidade Governamental, podemos também ter o Sistema de Contabilidade e Orçamento, que permite conhecer a cada mês as despesas públicas federais, também que têm sido autorizadas, comprometidas, feitas e pagadas. E no 2016 começou a usar a informação contábil para medir o balanço da posição financeira líquida do setor público.
Também temos aí o governo central, que também é feito também com a fazenda de crédito público, também através do sistema integral de informações. Também temos a coleta de informações das repartições paraestaduais. Temos o governo federal, que também tem o apoio dos registros administrativos que fazem parte do sistema administrativo federal, o SECOF, o REFER, que tem a ver com a arrecadação, o sistema de dívida pública, a participação que temos para as entidades federativas, ou seja, as UFs, e para o sistema governamental. Pela parte das entidades paraestatais, temos também o uso de fundos, despesa, receitas, dívida, ativos, tudo isso também é feito também através do Ministério, tudo isso processado. Temos também os produtos e também são relatórios internos, mensais e trimestrais. Também temos as informações publicadas no site web do Ministério. Também temos informações fornecidas ao Banco de México, INEGI, os organismos internacionais da mesma forma. As estatísticas também são feitas com 2 quadros conceptuais, os relatórios do Orçamento Federal, que basicamente seguem as práticas e o setor público, que estão alinhados à cobertura e à classificação do Manual Estatísticas de Finanças Públicas do Fundo Monetário. Para o escopo institucional, no setor do governo central, o Orçamento Federal inclui o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e 8 entidades autônomas. E na parte de Seguridade Social, o Instituto Mexicano de Seguridade Social e o ISTE, que é o Instituto de Seguridade Social para os Trabalhadores do Estado. Para as empresas públicas, temos a Pemex e a CFE. Temos os requerimentos financeiros do setor público e também incluem no governo central a parte orçamentária, mais 121 entidades paraestatais com atividade governamental e o FONADINHO, que é um órgão sem estrutura orgânica que administra os ativos e passivos das rodovias desde 1976 e 1977, e o Fundo para Créditos e Subvenções de Projetos de Infraestrutura. Na área de Seguridade Social, os requerimentos financeiros, além disso, também incluem o Instituto de Seguridade das Forças Armadas e as empresas públicas, 68 entidades paraestatais, financeiras e não financeiras. Outros aspectos desse quadro metodológico das estatísticas fica na área dos determinantes do financiamento do empréstimo líquido, déficit, também a questão dos receitas e despesas pela venda e aquisição de ativos financeiros que ficam registrados acima da linha, ou seja, a despesa de capital inclui a adquisição de ativos não financeiros, bem como ativos financeiros que adquirimos com fins de política. E na área de requerimentos financeiros do setor público, todos os ativos financeiros que ficam registrados embaixo da linha sobre a dívida, também fica em termos líquidos, que é a dívida que temos bruto também para o orçamento federal, e temos os requerimentos financeiros do setor público, que são a dívida também do que temos também nos ativos financeiros totais. Para a base do registro, temos uma base do registro da Caixa modificada, que inclui algumas operações também que temos para as despesas de financiamento. Temos também em ambas as metodologias, e temos também aí os saldos, os balanços, que são equivalentes ao valor facial que temos, exceto os sets que têm o valor de colocação. Para a classificação do orçamento federal, são nacionais, e aquelas também dos requerimentos financeiros do setor público ficam alinhados com o Manual de Estatísticas Públicas. Os dados são publicados nos relatórios mensais, que são submetidos para o Congresso também, para ambas as metodologias. E também temos a publicação mensal a 30 dias depois de cada mês. Agora vamos falar sobre como tem evoluído também as medidas do déficit, também as medidas do setor público ao longo do tempo, com o passar do tempo. Podemos identificar praticamente 3 períodos nos quais a medição tem algumas características também comuns. Em 1980 a 1999, temos um indicador de balanço financeiro que tem uma cobertura de praticamente o setor público para as principais entidades paraestatais. Temos um balanço orçamentário que cobre o setor central, mais atividades orçamentárias e de entidades para o controle orçamentário, que é de aproximadamente 26. As despesas também são medidas
incluída a compra de ativos para fins de política. Entre 2014 e 2014, depois da crise financeira de 1985, tivemos alguns mandatos jurídicos e também assim foi que ficamos fora do orçamento. Então, praticamente o que fizemos foi levá-lo a partir do balanço orçamentário, incluídas essas operações fora do orçamento. Também temos de 2015 até hoje, também mudamos um pouco o indicador dos requerimentos financeiros do setor público para fazer a medição do indicador que vai indicar a variação da posição financeira líquida e a cobertura e classificação, que tentamos que sejam aquelas do Manual de Estatísticas Públicas e Finanças. No gráfico aí temos, na linha azul, temos o balanço financeiro da cobertura mais ampla e temos o balanço orçamentário, mais ou menos qual foi o comportamento. Também temos que é muito maior nos primeiros anos, entre o ano 1980 praticamente até os anos 1990, e fica muito baixo, quase em equilíbrio de fato entre o 91 e 2001. E aqui temos que levar em consideração que aqui nesse último período temos também algumas obrigações fora do orçamento. Por quanto à dívida pública, temos aí acréscimos também nesse gráfico, temos também quedas e temos modificações da dívida bruta e a dívida líquida, que também foi medida dessa forma a partir do ano 1990. Aí nesse outro gráfico, temos aí o balanço público, que era medido a partir do balanço orçamentário, e basicamente também estava associado a esse resgate bancário, o que foi o esquema de projetos de financiamento ao longo prazo autofinanciado por causa da lei da dívida pública. Conforme a essas ordens, tínhamos um pagamento para amortização e não para outro tipo de fins. Depois, nessa linha aqui um pouco mais espessa, temos aí uma comparação que leva a dar uma olhada para essas lacunas que representam o balanço financeiro, como estava no passado. Aí temos também, de alguma forma, um deslocamento dessa curva, nessa parte desses déficits fora do orçamento. Também essa medida também foi gerida também subtraindo esse tipo de déficit para termos o valor público. Além aí, disso, por aí do ano 2010, começamos a fazer correções à medição da banca de desenvolvimento, porque o que estávamos registrando era um empréstimo líquido. E para fazer essa correção, para que ficasse aí refletido também, temos o déficit de operação, mais a criação de reservas preventivas por riscos creditícios. Aí isso, mesmo se a banca de desenvolvimento estava gerando também reservas para esse tipo de contingências, sob regras similares àquelas da banca comercial, com taxas elevadas para efeitos de capitalização. Aí nesse outro gráfico temos a evolução dessas duas dívidas e também temos a banca de desenvolvimento nesse caso, porque praticamente a dívida da banca de desenvolvimento era o patrimônio líquido. Então, de 2015 até hoje, fizemos ajustes à lei de orçamento também para termos essa lei com o Manual de Estatísticas de Finanças Públicas. E por quanto aqui toda a medição dos ativos financeiros está por embaixo da cima, temos essas classificações institucionais também, e a linha amarela também apresenta o comportamento do balanço comparado contra o que fizemos na área do balanço financeiro, que foi medido no começo, e esse tipo de quedas que tivemos aí no balanço como parte da operação. Depois, no seguinte gráfico, temos os saldos dessa dívida, mesmo se são de 12 bilhões ou 13 bilhões de pesos. A linha amarela é o saldo, a obrigação relacionada a essa dívida, e a linha preta é a posição financeira líquida que temos com resultados da contabilidade. Como elemento adicional a essa medida, na área de
da linha roxa, temos a posição financeira líquida, incluindo seus passivos de trabalho para as entidades principais paraestatais. Por último, iremos mencionar as recomendações para fortalecer as estatísticas de finanças públicas que temos da última revisão feita pelo Fundo Monetário sobre os códigos e padrões chamados ROSC. E a primeira recomendação que está sendo feita é fortalecer a coerência entre as estatísticas macroeconômicas harmonizadas, harmonizando ainda mais a terminologia, a cobertura institucional, a sectorização, a classificação de transações, ativos e passivos, métodos de valoração e ajustes dos dados de origem. Essa é uma recomendação para todo o sistema estatístico, especialmente para balanços de pagamentos e as estatísticas de finanças públicas. Especificamente para as estatísticas de finanças públicas, temos 3 recomendações destacáveis. Fortalecer as classificações para que sejam ainda mais alinhadas ao manual do fundo, o registro de transações em vingado e o registro de sales a valor do mercado. Também recomenda-nos criar padrões e catálogos relacionados para facilitar a arrecadação de estatísticas de finanças públicas, bem como melhorar a pontualidade e arrecadação de informações de estados e municípios. Esse seria tudo. Obrigado. Muito obrigado, Felipe, pela sua apresentação. E agora iremos a algumas das perguntas que nos mandaram. Então, vamos começar com isso. Uma delas é: quais foram os principais desafios do México na apresentação das informações das estatísticas das finanças públicas? Bom, continuamos a ter muitos desafios ainda para nos alinhar aos manuais internacionais. Por uma parte, quais as variáveis de controle que temos dentro dos internos da Fazenda e dentro do setor público, como com indicadores fiscais para o controle das finanças públicas. Mudar as metodologias de forma rápida e muitos indicadores fiscais era algo que nos preocupava, porque tinha alguns indicadores nacionais que todo mundo entendia de alguma forma, e colocar outros indicadores adicionais iria gerar muita incerteza de qual iria ser a reação. Isso nos afetou muito, principalmente entre 2000 e 2010, porque sempre tivemos uma sobrepunição dos mercados depois da crise do 85. Depois, a gente tentou se alinhar aos manuais de estatísticas de finanças públicas. Parte dos desafios está nas fontes das informações. Acho que na forma como a contabilidade possa se alinhar mais às normas, para nós irá ser bem mais fácil nos alinhar às estatísticas de finanças públicas do fundo, porque não apenas na parte das classificações, mas nas bases de registro, tanto das transações, quanto da parte da valoração do mercado. Obrigado, Felipe. Mais uma pergunta seria: como e em que documento apresenta uma dívida que transcende uma gestão? Tem feito o preço orçamental, a dívida flutuante? Sim, temos dados da dívida flutuante, ou seja, dos fornecedores do setor público. Basicamente, não caímos em falta de pagamento de dívida em muitos anos, então não teríamos outros atrasos. E o único que temos, basicamente, seria fornecedores que podem ser medidos através da despesa pendente de pago, e na parte das entidades paraestatais, a contabilidade de cada uma delas apresenta quais os atrasos, aliás, os pagamentos dos fornecedores. Em que documentos se apresentam? Isso poderia ser visto na conta pública e também nos estados financeiros auditados em cada uma das entidades estatais.
Mas uma pergunta seria: a dívida pública do México inclui as contas por pagar de anos anteriores e os passivos por benefícios ampliados e benefícios sociais? Na parte da dívida pública, basicamente inclui valores e empréstimos. Como continuamos a medir as estatísticas em termos de fluxo de efetivo de dinheiro, não estamos entrando em atrasos ou as contas por pagar. Mesmo que sim temos as informações, como eu já disse. Sim. Não, basicamente essas seriam as perguntas. Agradecemos muito a tua participação, Felipe. E muito obrigado. Obrigado. A continuación, Agora, o presidente do FOCOL irá dar um reconhecimento aos nossos palestrantes pela sua destacada participação nesse 8º fórum.